Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça aqui pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 8 horas e 32 minutos. Revista Justiça. Debate. Nosso debate terá como tema a Lei das Bets. Em razão da complexidade da natureza indisciplinar do tema, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, considerou necessário ouvir especialistas para subsidiar a Corte de Informações sobre a matéria e convocou uma audiência para discutir a Lei das Bets. Sobre esse assunto, conversaremos com o doutorando em Direito, mestre em Direito Público, coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Direito e Processo do Trabalho, diretor da Comissão de Inteligência Artificial da OAB-DF, o doutor Ulisses Juliano. Doutor Ulisses, um bom dia, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia, doutor Arthur, bom dia, doutoras. É um privilégio estar aqui. Eu tenho certeza que esse tema vai ser extremamente relevante discutir pela atualidade, pelo impacto que ele tem na nossa sociedade. Teremos a participação da advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola da Magistratura do Distrito Federal, doutora Mariana Dias. Doutora Mariana, muito obrigado pela presença e a participação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. É um enorme prazer poder contribuir com esse tema de extrema relevância e que está aí no clamor social. A participação também da advogada pós-graduada em Direito e Relações Governamentais e especialista em Direito Regulatório, doutora Bárbara Teles. Doutora Bárbara, um bom dia, muito obrigado também pela presença e a participação. Bom dia a todos, bom dia, Arthur, obrigada pelo convite e vai ser ótimo poder debater e trazer realmente luz para esse tema que tem gerado tantas polêmicas, mas na verdade tem muita verdade aí por trás que a gente pode conversar hoje. E qual é esta verdade, doutora Bárbara Teles? A verdade, Arthur, é que a gente está enfrentando um momento de regulamentação do setor. É um setor que desde 2018, o setor das bets, das apostas online, elas são permitidas. Então existe uma lei de 2018, Lei 13.756, que traz essa legalização. E a partir do ano passado ficou quase uns 6 anos aí sem regulamentação. No ano passado veio a Lei 14.790 de 2023, sancionada no dia 29 de dezembro ali, então é uma lei muito recente e a partir disso abriu espaço para uma regulamentação do setor, uma regulamentação forte, baseada nas melhores práticas internacionais. Desde então, o que a gente tem visto, e principalmente do regulador, que é o Ministério da Fazenda, a Lei 14.790, ela estabelece ali no artigo 8º, artigo 7º, que o regulador vai ser o Ministério da Fazenda, estabelece alguns critérios para ele regulamentar. A partir de então, desde maio desse ano, foram emitidas mais de 13 portarias regulamentadoras do setor, dentre elas portaria que trata sobre jogo responsável, então requisitos muito sérios que as empresas que gostariam de obter uma licença vão precisar seguir para poder dar o melhor tratamento para o seu usuário com relação a jogo responsável, a limitações relacionadas ao usuário para entrar, a realmente você ter ali todo um arcabouço que vai proteger não só as empresas, mas proteger muito mais ali o usuário desses jogos online. Além disso, você tem portaria de lavagem de dinheiro, que vai prevenir todas essas criminalidades e externalidades que possuem. Você tem também portarias relacionadas a processos sancionadores e processos fiscalizadores também, para você ter a efetiva fiscalização do mercado. E você tem ali todo um sistema também que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda junto com o SERPRO, que se chama SIGAP, que é um sistema mesmo, onde as empresas elas vão incluir os seus dados, incluir dados de movimentação por CPF, de movimentação por jogo online, por sessão que a gente chama, e a partir disso o regulador ele vai ter em mãos todos os dados necessários para análise e para verificar também eventuais externalidades. A partir do momento que você tem um setor regulamentado também, você tem todas as destinações específicas para setores específicos da sociedade. Como as apostas de
cota fixa elas foram legalizadas como uma forma de loteria no Brasil, você tem também essas destinações específicas e sociais, como você tem em loterias. Então, ali cerca de 12%, é uma alíquota de 12%, que as empresas pagam, vão ser destinadas para o Ministério do Esporte, para o Ministério da Saúde, para o Ministério para a Segurança Pública e outras destinações muito específicas que vão permitir, inclusive, você tratar qualquer externalidade negativa que venha desse setor e da exploração dessa indústria. O que a gente vem enxergando, principalmente de um debate social muito amplo e de um debate social muito severo, é que muita gente não entende que está em um processo de transição, que foi inclusive antecipado pelo Ministério da Fazenda. Esse processo de transição ele ia durar até o final do ano e agora, a partir da portaria 1475, que foi publicada no dia 17 agora desse mês, as empresas elas vão ter que, a partir do dia 1º de outubro, já cumprir com todos os requisitos legais dessas portarias que foram emitidas pelo Ministério da Fazenda. Então, a partir do dia 1º de outubro, o Ministério vai soltar uma lista de operadores que vão poder explorar esse mercado aqui no Brasil. Então, vai ser realmente uma lista em que o próprio consumidor vai poder ter mais segurança de saber quais são as bets ali, usando o jargão público, que podem operar e quais não. Isso também dá poder para o Ministério da Fazenda poder derrubar os sites que são ilegais. Um debate que não é legal a gente fazer, e como sociedade a gente está vendo entrar muito nesse tema, é você não trazer mais para a luz essas operadoras e essas operações. O que está sendo questionado é a legalidade dessa Lei 14.790, que abriu portas para a regulamentação. Mas o melhor não é você tornar inconstitucional uma lei como essa ou você revogar uma lei como essa, porque essa lei ela está permitindo o mercado legalizado. O que a gente tem hoje é um hiato, é um vácuo legislativo mesmo, um vácuo regulatório, que permitiu o crescimento desse setor de maneira desenfreada. E é por conta dessa maneira desenfreada que o setor foi crescendo, que você tem tantas operadoras aí que estão de maneira não tão séria operando no mercado brasileiro, que você precisa coibir. Por meio da regulamentação você consegue coibir, consegue trazer números reais, você consegue realmente fazer o tratamento de todas essas externalidades que existem no setor. Então a gente precisa nesse momento debater, não tornar inconstitucional essa lei, muito pelo contrário, é você trazer luz para os operadores que são sérios e gostariam de seguir esse caminho da seriedade, e você combater o mercado ilegal, o mercado cinza, que hoje é o que mais prejudica todo o setor e toda a reputação do setor também. Perfeito. Doutora Mariana Dias, qual é a dificuldade da regulamentação de uma lei depois de aprovada tanto tempo, depois é que se fala na regulamentação? Qual é esta dificuldade? E eu gostaria também que a senhora fizesse uma análise, como fez a doutora Bárbara, do que a senhora acha dessa lei das bets. Arthur, como a doutora Bárbara falou, esse lapso, ele foi muito grande, essa janela, porque a lei de 2018 ela tinha um prazo ali regulamentário de 2 anos para poder instituir uma nova legislação. E aí a gente veio com essa nova lei já em dezembro de 2023, um lapso temporal gigante, com a crescente dos jogos online, que não era uma previsão na lei de 2018. E é uma realidade que cresceu dentro do Brasil. No ano de 2023 foi um boom. E o que a gente tem que, em contrapartida, um clamor social em relação a esses jogos online por conta do endividamento das famílias brasileiras em decorrência de jogos. O que eu enxergo é a dificuldade? Porque agora, depois desse lapso temporal todinho, com uma crescente que veio num tempo, acho que limitado ou muito pequeno, porque foi 2023 o marco mesmo dos jogos online que explodiu, e aí a gente vem com uma nova legislação sem uma análise, acredito até que é essa a preocupação do Supremo, em relação à saúde mental das pessoas que jogam, sobre o impacto social e financeiro.
Porque falando em tributação, é óbvio que vai ser bom para o nosso país a tributação desses jogos, até porque em 2018 a hospedagem desses sites eram a maioria, né? Inclusive hoje ainda a maioria são de fora do Brasil, sem poder tributar aqui. E aí com a regulamentação até que dia 1º que vai ter essa listagem dos sites que vão poder estar operando dentro do Brasil e poder recolher impostos e tudo mais, ela veio de uma forma, eu acho assim, até muito rápida, porque a previsão era até para depois. Eles anteciparam, acredito que mais pelo clamor social, mais pela situação de endividamento e casos até de suicídios que a gente tem ouvido falar em decorrência dos jogos. Doutor Ulisses Juliano, que avaliação que o senhor faz até o momento, como as colegas do senhor analisaram deste patrocínio que vem sendo feito, aí a entrada desenfreada, usando a palavra da doutora Bárbara, sobre a lei das bets? Olha, o Brasil não estava preparado para essa velocidade em que esses aplicativos, plataformas digitais chegaram. Como que eles chegaram, a forma, o acesso a todas as camadas da sociedade. Então você vê, Arthur, senhorinhas jogando, você vê crianças jogando dentro de salas de aula, virou um problema mesmo social. A grande questão não é proibir, nós estamos numa democracia, é regulamentar de uma forma organizada, regulamentar de uma forma em que a sociedade entenda o que está acontecendo, porque também não adianta regulamentar de uma forma em que as pessoas não saibam a gravidade da situação, a importância da regulamentação, não tenham uma educação financeira para poder fazer, por exemplo, uma diversão. Ele quer apostar no time do coração dele durante um jogo, é uma diversão. Agora, a questão é quando essa diversão, como a doutora acabou de falar, se torna uma gravidade familiar ao ponto de que famílias estão vendendo carros, estão tendo que pagar prestações absurdas de empréstimos porque se endividaram completamente. Então não é mais apenas uma diversão. Então essa regulamentação ela chega em boa hora e eu entendo o legislador brasileiro é muito difícil acompanhar esse mundo digital. A gente não está falando de um cassino lá em Las Vegas, a gente não está falando de um cassino em Atlantic City, nós estamos falando de um aplicativo que uma criança de 6, 7, 8 anos de idade consegue acessar e porque está logado ali com a conta do pai e da mãe, ele faz apostas. E faz isso não no sentido de ganhar dinheiro, faz isso para brincar. O problema é que esses dias eu estava vendo uma notícia, quando o pai recebeu a fatura, estava mais de R$40 mil. Né? A fatura dele só com essas questões de joguinhos. Há um apelo muito grande para pessoas mais simples, de camadas sociais mais baixas, como classes C, D e E, né? Pessoas que não têm ali um mínimo de educação financeira, se refugiam nesses aplicativos como um momento de descontração pessoal e aí acabam se endividando completamente. Então, a lei chega em boa hora, dentro do cenário em que nós estamos, isso vai acontecer agora de forma muito repetitiva, a gente tem uma dificuldade incrível de regulamentar as grandes Big Techs. A gente viu agora, nesse momento, o cenário do X, da plataforma X, a rede social, em que houve ali um embate direto entre o Supremo Tribunal Federal de um país e uma plataforma. Né? E o dono, o proprietário dessa rede social, desafiando o judiciário brasileiro. Então, a gente não está falando aqui da empresinha do João, a gente não está falando ali do barzinho do Zé que tinha um caça-níquel. A gente está falando de Big Techs, a gente está falando de empresas que patrocinam times de futebol. Que são gigantes. Gigantes, completamente interessadas no mercado brasileiro, que é um dos maiores mercados digitais do mundo, e isso precisa ficar muito claro, porque às vezes as pessoas, não, no Brasil que isso... Não, o Brasil é interessante para o cenário digital. Nós temos um índice de consumo de redes sociais, de aplicativos, de plataformas digitais absurdo.
Né? Por quê? Porque a gente gosta de internet, gosta de tecnologia e, infelizmente, aí é um problema muito grave que na Lei 2338, que está no Senado Federal, que é a Lei do Marco Legal da Inteligência Artificial, tem um artigo lá que diz que cabe ao governo educar a população para entender, compreender e utilizar essa tecnologia de forma a usufruí-la sem prejuízo próprio. O problema das bets é a mesma coisa, né? Precisa educar a população da importância, é um aplicativo, mas esses dias eu estava conversando, eu sou professor, estava conversando com outro professor, ele falou, Ulisses, na rede pública, na rede privada, ensino fundamental e médio virou uma febre. As crianças jogando durante a aula inteira, disputando quem joga mais, quem aposta mais, quem acerta mais. É isso que eu estou falando. A questão ali não é nem ganhar dinheiro, não é enriquecer, não é a promessa de enriquecer. No livro A Máquina do Caos, o jornalista, tal como o doutor Arthur Filho, de extrema competência, ele foi investigar essas big techs e, na origem, Arthur, todas elas foram criadas com sociólogos, psicólogos, antropólogos para entender a mente humana. E esse é o grande perigo das bets de hoje, porque elas entendem o que te dá motivação, o que te interessa, o que te atrai e utilizam todo um arcabouço por meio de algoritmos para que você fique o máximo de tempo possível dentro do aplicativo. Então, é uma coisa viciante mesmo. Psicologicamente falando, nós temos milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo inteiro, extremamente dependentes desses aplicativos e plataformas digitais. Então, é uma questão de saúde pública também, é uma questão de economia do país e é uma questão de tributação. É muito complexo aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Antes de passarmos para a doutora Bárbara e depois a doutora Mariana, o senhor deu um exemplo aí. O pai foi ver a conta, estava em 40 mil. Como que é feito esse jogo? É descontado onde? Em uma conta, cartão? Como que é? Quando você tem acesso, seja a Apple Store ou a Play Store, é uma loja virtual para você baixar aplicativos, para baixar joguinhos, para baixar filmes, enfim. E aí, quando você faz o seu login, quando você se cadastra nessa plataforma, você tem que deixar seus dados pessoais, tem que ser uma pessoa maior de idade e, junto aos seus dados pessoais, você tem que linkar ali, colocar um cartão de crédito, né? Para que, em caso de compra, aquele cartão já está vinculado à sua conta e você possa baixar, porque tem muitos aplicativos e jogos que são pagos. R$10, R$5, R$20, mas você, para acessar aquele aplicativo, você tem que pagar. E aí o que acontece é que a criança está ali jogando e o pai não se atentou, porque você pode deixar esse cartão de crédito bloqueado para fazer uma compra apenas se houver de fato um interesse. Então ele deixa o cartão desbloqueado e a criança vai jogando e aparece lá, compre mais 10 moedas, compre mais 100 moedas, e ele vai comprando. Para você acessar a nova fase do jogo, você tem que comprar tais, meu filho fala muito, meu filho sabe mais de pedras preciosas do que eu. Ele tem 6 anos de idade, tem um joguinho Minecraft, e nesse joguinho eles são mineradores, e aí ele fala de pedras que eu nunca ouvi falar. Essa pedra, papai, é muito mais valiosa do que o diamante, essa aqui e tal, não sei o quê. E aí, para acessar algumas coisas dentro desses jogos, a criança precisa comprar. Na cabeça da criança é só clicar. Na cabeça de uma pessoa simples, Arthur, independente da idade, é só clicar. Porque é aquela compra gostosa, aquela brincadeira que você está fazendo sem nenhum compromisso. Você está ali se divertindo. Então você clica ali, você melhora a sua condição dentro daquele jogo, dentro daquela plataforma e você vai avançando. Aquilo que eu te falei sobre de estímulos psicológicos. Então, te dá prazer, te dá contentamento, te dá satisfação porque você está evoluindo dentro daquela plataforma e quando a fé você está completamente endividado. E eu falo mais, isso é um alerta para os pais hoje. É necessário urgentemente fazer um bloqueio desses cartões de crédito, porque às vezes o que eu acabei de falar, o filho está na escola e ele não está na frente do pai, porque em casa ele não vai fazer isso, que o pai está olhando, mas lá na escola não tem ninguém observando. E ali ele vai jogar, e foi o que aconteceu. E
já adianto para os ouvintes, para os telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, que quando você faz esse cadastro, você assina um contrato digital e nesse contrato está dizendo que o que você fizer de compra ali não depende de autorização. O clique é a autorização. Então, não tem como você reaver esse valor. Ah, não, foi meu filho. Ora, seu filho só tinha acesso a isso por autorização prévia sua. Se você autorizou, obviamente você estava permitindo que ele fizesse compras. E aí a pessoa fica no prejuízo. Estamos falando sobre o tema Lei das Bets e a regulamentação das apostas do Brasil. Os nossos convidados de hoje são o Dr. Ulisses Juliano, a doutora Mariana Dias e a doutora Bárbara Teles. Doutora Bárbara, a questão tomou um tamanho tão gigante que o ministro Luiz Fux, preocupado, vai discutir sobre essa questão da regulamentação, o que fazer, o que é permitido, o que é permitido. Por serem a maioria ser de fora do Brasil, dessas big techs, qual a dificuldade que o Poder Judiciário vai encontrar e quem vai fiscalizar? Primeiro que essa audiência pública que o ministro chamou é muito salutar e muito importante, porque ele traz, inclusive, que ele não quer discutir os termos técnicos jurídicos, ele quer realmente entender o impacto social, o impacto econômico e qualquer externalidade que tenha advindo da exploração dessa indústria de jogos. Acho muito importante ressaltar aqui, dentre todas as falas, que tudo passa, inclusive essa audiência pública, por educação. Educação sobre o setor, é o que o Dr. Ulisses falou. O setor de apostas e o setor de jogos, ele precisa ser encarado como um mercado de entretenimento e não fonte de renda em momento nenhum. Não é jogando que eu vou enriquecer. E essa não deveria ser a mensagem a ser passada para qualquer nível de consumidor. O mercado de entretenimento, assim como quando eu vou no cinema, assim como quando eu vou em qualquer outro âmbito da minha vida social me divertir, é assim que precisa ser encarado. Não é algo que vai fazer a diferença ali no meu dia, ou que eu deveria colocar todos os valores que eu tenho para apostar. Muito pelo contrário, pensando nisso até mesmo, a portaria de jogo responsável que o Ministério da Fazenda trouxe, traz ali questões de limitações, e não só limitações financeiras, em que você vai ter que fazer um check de qual é a renda da pessoa e quanto ela poderia apostar, mas também limitações de períodos de jogos. Isso que o Dr. Ulisses trouxe, da pessoa ela ser sempre estimulada ali, existe um período de sessão de jogo que vai ter que ser observado por esses operadores sérios que vão ter a licença aqui no Brasil, em que o site que eu estou logado, ele vai cair em determinado momento e eu vou ter que relogar. Ao relogar, inclusive, eu preciso fazer o reconhecimento facial. E eu acredito que essa vai ser uma das maiores e melhores ferramentas para você combater todas essas questões que a gente trouxe, inclusive de acesso por menores, acesso por vulneráveis dessas plataformas. O que você tem hoje na legislação é que o usuário de apostas online, de jogos online, tem que ser maior de 18 e algumas categorias vulneráveis tem que ser mais observadas. Com o mercado desenfreado que a gente trouxe, que a doutora Mariana até trouxe, enfim, ficou muito tempo sem regulamentação, realmente você não tinha ali nem o controle, muito menos a fiscalização de quem é que estaria jogando. Então, realmente, o pai poderia entrar ali na plataforma, fazer o seu login e entregar o celular para o filho e o filho ir jogando. A partir de agora, isso não vai ser permitido, porque, inclusive, para você entrar nas plataformas, você vai ter que fazer o reconhecimento facial. No momento que você faz esse reconhecimento facial, se a conta está no nome do Dr. Arthur, o seu filho não vai poder ter acesso, muito menos se ele é menor de idade. Inclusive, isso serve também para as transações financeiras. Eu só vou poder fazer um aporte de dinheiro ali dentro do meu aplicativo, do meu website, a partir da minha conta pessoal. Se é o meu login, a partir da minha conta pessoal. Então, todos esses controles vêm em boa hora também, inclusive quando a gente vê que as lojas de aplicativo até
hoje elas não aceitam os aplicativos de apostas, porque elas só aceitam, Google, Apple, elas só aceitam aplicativos que tenham licença. E aqui no Brasil, nenhuma ainda tem licença. Quando o ministro Fux traz aí a luz para esse debate e vai fazer essa audiência pública ali em novembro, isso vai ser muito importante para a gente entender, inclusive, dúvidas que a sociedade tem. Porque não adianta também a gente ficar falando, enfim, aos quatro ventos, que é um mercado de entretenimento, que precisa de educação, que a gente precisa prevenir e tratar todos os tipos de externalidades, se a gente não leva a informação também para as pessoas. Tem um estudo que mostra que cerca de 1% da população tem propensão para desenvolver esse vício e vício em apostas. Isso é muito baixo perto de tudo que está sendo veiculado aí e sendo ventilado enfim, sendo defendido na verdade. E essa audiência pública ela vai ser muito importante, inclusive, para trazer os números concretos. Porque no momento que você tem o Ministério da Fazenda, que é o regulador, o fiscalizador dessa matéria aqui no território brasileiro, é quem vai conceder a licença e quem vai fazer todo o controle, não só por meio desse sistema que eu mencionei mais cedo, o SIGAP, mas também toda a fiscalização também de banimento de operadores que não estão sérios ou derrubadas de site que não possuem licença. A partir do momento que o Ministério da Fazenda pode fazer isso, o Ministério da Fazenda ele também precisa de dados para fazer isso. A estimativa que o próprio Ministério, que é o regulador, tinha, você tinha aí uma estimativa de um mercado que giraria cerca de 100 a 150 bilhões de reais aqui no Brasil. Quando vem o estudo do Banco Central, que é uma instituição seríssima e assim, mundialmente conhecida, vem uma estimativa de mais de 200 bilhões sendo ventilados. Então, é preciso também, nessa audiência pública, que a gente entenda a metodologia que está por trás desses números, dessas pesquisas também, e que a gente possa trazer não só exemplos internacionais que deram certo e que, enfim, fazem com que tenha todo o combate a essas externalidades negativas, que você tenha o controle financeiro também e tudo mais. Mas é também preciso entender as particularidades do Brasil e essa audiência pública vai ser muito importante para isso. Se realmente a gente tem um problema com menores acessando as plataformas, eu acredito que essa questão do reconhecimento facial vai ser um diferencial e vai combater isso. Mas será que a gente poderia implementar outros mecanismos também? Se a gente está falando de endividamento da população, será que uma mera educação ali da população e falar, olha, não jogue mais do que você pode, não exceda o seu limite, vai ser suficiente ou a gente deveria tomar outras medidas também? E dentro desse cenário todo, o que a gente tem que observar que, como a doutora Mariana trouxe, é uma lei que está em regulamentação. É uma nova fase de transição para trazer luz ao mercado e às regras. Então, essa audiência pública vai ser muito importante para a gente poder debater com especialistas, inclusive, de economia, sociólogos também, que a gente possa realmente trazer quais são esses questionamentos da população, da sociedade, e que a gente possa também trazer as soluções que já existem e o que a gente pode também trabalhar, trazendo realmente metodologias e números e questões sociais que realmente estão postas e não são trazidas de outros setores, por vezes, e questionadas aqui no setor de jogos. O que a gente tem visto no imaginário popular hoje é que se você não permite mais as bets, o Brasil vai voltar a economicamente ser fértil e tudo mais. E não é bem assim, é melhor você permitir de uma forma controlada esse setor e também combater a todas essas externalidades que a gente está trazendo aqui. Estamos debatendo sobre a lei das bets e em breve vai ter uma audiência pública aqui no Supremo Tribunal Federal, convocada pelo ministro Luiz Fux. Os nossos convidados de hoje são a doutora Bárbara Teles, doutora Mariana Dias e o doutor Ulisses Juliano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos a um breve intervalo e em instantes a gente retorna. Estamos apresentando Revista Justiça.
Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça, aqui pela Rádio Justiça, em 104,7 FM. E estamos debatendo a Lei das Bets. Só relembrando que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, considerou necessário ouvir especialistas para subsidiar a Corte de Informações sobre a matéria e convocou uma audiência pública, para discutir a Lei das Bets. E os nossos convidados de hoje são o coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Direito de Processo do Trabalho, diretor da Comissão de Inteligência Artificial da OAB-DF, Dr. Ulisses Juliano, a advogada criminalista, especialista em penal e processo penal pela Escola da Magistratura do DF, doutora Mariana Dias, e a advogada pós-graduada em Direito de Relações Governamentais e especialista em Direito Regulatório, doutora Bárbara Teles. A doutora Bárbara Teles falou antes e agora a gente vai para a doutora Mariana. Doutora Mariana, a doutora Bárbara deixou bem claro sobre a arrecadação que o governo tem com impostos, que terá, ou já vem tendo desde 2018, e que o apostador não tem ganho praticamente nenhum, né? E eu fiz a colocação para ela sobre a fiscalização. Eu me lembro do ministro da Fazenda falando de que haverá essa fiscalização, do que já foi debatido para que as pessoas não tenham problemas de endividamento. Este aparato, de fato, ele está existindo ou só depois da regulamentação e com a audiência pública, com a interferência do Poder Judiciário, para tomar uma decisão, uma definição de como será? Somente após. O que a gente vê hoje é que essa fiscalização ela é muito vaga mesmo, até porque a maioria dos sites hospedados aqui no Brasil, eles são de fora, então é difícil essa fiscalização e com a implementação dessa lei e com a vigência de fato das operadoras estarem funcionando, que só vai ser a partir de janeiro de 2025, aí acredito que sim, haverá fiscalização de forma rigorosa do Ministério da Fazenda. O que eu vejo também como um fator determinante muito preocupante, que levou uma crescente no debate social em relação aos jogos, não só a questão da divulgação de forma demasiada. A doutora Bárbara falou das políticas educacionais, bem como o doutor Ulisses também. A legislação ela já traz, né, essa forma de divulgação para que tenha um jogo responsável, mas o que vem por trás, o que a gente tem visto no cenário, diversas operações sendo deflagradas por conta de um esquema criminoso por trás dos jogos, né, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, e é aonde acredito que vai entrar forte a vigilância, principalmente do Ministério da Fazenda, mas dos órgãos responsáveis mesmo, a Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, para vigiar o que gira em torno atrás dessas bets. Veja bem, a tributação, quando ela começar a valer, a gente vai começar a ter um lastro probatório, de fato, de onde está vindo esse dinheiro, porque vai ser tributado a plataforma e vai ser tributado também o apostador que ganhou. Se eu não me engano, acho que 15% para o apostador e 12% da plataforma. Então, vai ter uma dupla tributação, onde o governo vai poder fiscalizar. E também, além dessa tributação, tem a legislação ela prevê várias advertências, penalidades de multa. Mas a legislação, o que eu vejo também como falha, ela não é muito clara sobre as imputações criminais. Essas imputações criminais elas vão decorrer ali fora dessa legislação. Então, o que foi identificado como indício de lavagem de dinheiro vai lá para verificação na Lei 2.850, que é a lei de organização criminosa. Que é o que acontece na organização criminosa. Ali a gente ter um grupo criminoso com o objetivo de cometer crimes, e no caso aí é de ocultar patrimônios, que aí vem a lavagem de dinheiro, onde eles usam um ativo ilícito, mascarado dentro da plataforma,
para girar o dinheiro e tornar a licitude desse dinheiro. Com essas apostas e com a tributação também do apostador, vai inibir esses setores de uma forma mais segura, com que a gente tenha os jogos, de fato, regulamentado, mas também a consciência dos donos das operadoras. Porque o que a gente vê, a ponta do iceberg, está sendo refletida nos influencers. Influencers que são pagos para poder divulgar, muitas vezes não tem orientação alguma, a plataforma não tem um setor jurídico para poder orientá-los a forma que tem que ser a divulgação, porque o que a gente vê, os influencers divulgando, se você cadastrar aqui no meu app, na minha plataforma, você ganha um bônus tal. Você ganha um bônus tal para jogar tantas jogadas. E isso é proibido. A legislação, essa de dezembro, ela já proíbe esse tipo de divulgação. Mas não tem essa fiscalização. Então, essa fiscalização está começando agora, mas eu vejo que não por parte do Ministério da Fazenda. Essa fiscalização ela tem começado muito por parte do Ministério Público, né, pelos órgãos ali dentro do Ministério Público que combate o crime organizado, e também pelos setores do crime de combate ao crime financeiro, que é a lavagem de dinheiro, mas não por parte do Ministério da Fazenda. Então, é uma questão multissetorial. É exatamente isso que o ministro quer na audiência pública, porque ele não quer só discutir termo jurídico. O termo jurídico da legislação ele está muito claro, mas aonde isso está refletindo? É esse o questionamento. Doutor Ulisses, a questão ganhou o noticiário recentemente de que as pessoas com benefício Bolsa Família estavam deixando de comprar algo para eles e fazendo as apostas. Este jogo das bets é tão sedutor assim que a pessoa deixa de comprar algo para alimentar a família para poder entrar nesse jogo, já que a doutora Bárbara disse que não é tão rentável assim? É o prazer pelo prazer, coisa de vício? Excelente pergunta, Arthur. É realmente uma situação muito, muito complexa. Eu vou fazer um relato aqui. Eu já fui em um cassino físico. Tem diferença, bets, cassino? Tem muita diferença. E eu já falo agora. No cassino físico, evidentemente não no Brasil, mas no cassino físico, você vai... Quando você tem um mínimo, é isso que eu falei para você, Arthur. Quando você tem um mínimo ali de educação financeira ou de ciência de mundo, você sabe que a casa nunca perde. O cassino foi feito para a casa ganhar. Evidentemente, os são preparados. Sim, evidentemente uma hora ou outra ali você ganha, isso faz parte da estrutura do cassino para que outras pessoas vendo alguém ganhar, falam, eu tenho chance também, eu posso também e vai dar certo para mim. Mas no final do dia, a conta da casa sempre é lucro, né? Então, o cassino, ele não foi feito para perder dinheiro. Ele não é feito, como a doutora Bárbara muito bem falou, para ser um investimento. Não, eu vou colocar aqui R$10 para ver se eu ganho 100. Isso não existe no cassino, não é um investimento. Só que para uma pessoa simples, na cabeça dela, e as propagandas, e aí que é o grande problema, Arthur, as propagandas são que você vai ficar milionário. Você coloca 10, 20, 100 reais, você vai, e aí você vê, aí é uma outra questão muito grave, influencers. E os influencers, Arthur, a gente está falando de pessoas que têm 10, 20, 30 milhões de seguidores. A pessoa tem um país que segue ela. Tem centenas de países no mundo que não tem essa quantidade de população. E você vê os influencers ensinando, educando, levando diversos seguidores, milhões de seguidores a entrarem nessa plataforma com a esperança. E aí você vê o influencer com Ferrari, com Lamborghini, trocando de casa para uma mansão, fazendo viagens internacionais, vivendo de luxo. E na cabeça daquela pessoa que ganha 100, 200 reais de Bolsa Família, ele também pode. E essa é a grande maldade. E é a grande diferença também do cassino. Porque o cassino, Arthur, você sai da sua casa e vai até ele.
É uma decisão pessoal de você ir. Eu, quando eu fui com dinheiro, e eu sou filho de mineiro, então não era muito dinheiro. Eu falei assim, olha, eu quero gastar esse valor essa noite. Então, peguei aquele valor e não foi realmente muita coisa. Falei assim, enquanto eu tiver dinheiro aqui, eu estou brincando, porque eu sei que não vou ganhar. Eu vou para me divertir, aquele ambiente é legal, é um cenário muito interessante de você estar. Principalmente para nós brasileiros que não temos contato com isso aqui em território nacional. Mas eu fui com essa cabeça e realmente eu ainda saí com um pouquinho de dinheiro, mas o prejuízo foi tipo 90%. Mas eu saí feliz, tranquilo, porque eu curti a noite com aquele valor que eu já tinha pré-determinado e não gastei nenhum centavo a mais. O problema das bets, desse aplicativo, é porque não tem limite. Você está na sua casa, você está na sua escola, você está deitado na sua cama, você está no seu sofá e você está ali sendo bombardeado. Olha, você pode ganhar dinheiro, você pode ficar rico, você pode mudar a sua vida, você pode pagar aquele tratamento para sua namorada, para sua mãe, você pode tirar seu filho do desemprego. E aí você entra nesse mundo com a expectativa real de ganhar dinheiro. Só que a casa nunca perde. E em A Casa Nunca Perdendo, é uma questão, eu estava vendo recentemente que de 2022 para 2024, mais de 100 bilhões, Arthur, mais de 100 bilhões foram movimentados pelas bets. Então a gente não está falando de coisa pouca, a gente está falando de muito, mas é muito dinheiro. Desses 100 bilhões, estima-se, né, que 20 bilhões foram de pessoas que têm, e aí a Receita Federal fez a vinculação, que tenham ali algum rendimento relacionado à Bolsa Família. Então, é aquilo que você começou na sua pergunta, a pessoa tira. Porque quem está recebendo um benefício como Bolsa Família é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade econômica muito grande. Então, você tem essa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, literalmente tirando o dinheiro do pão da mesa, da comida, do jantar, na expectativa, e é isso a brutalidade, de ficar rico, com 10, com 20, com 30 reais. E ele vai com tudo. Então, aí o governo agora está preocupado como que faz para acessar essas pessoas, para que elas não tenham esse tipo de entendimento de que vão enriquecer, retirando da sua própria boca um dinheiro para colocar num jogo. Então, é um cenário muito complicado. Como eu falei antes, essas plataformas elas foram criadas de início para atrair, seduzir os usuários o máximo possível. Nós temos um documentário que está em vários streamers, que é o Dilema das Redes, que mostra exatamente como que as plataformas, as redes sociais, elas utilizam os algoritmos, os códigos, e para que as pessoas passem o máximo de tempo possível. Então, a foto que você vê, o comentário que você faz, a mensagem que você recebe, tudo isso faz parte de um cenário que foi planejado, não é por acaso. Então, se você é, por exemplo, aqui no Brasil, ideologicamente mais identificado com a direita, você vai receber mensagens de partidos da direita, e valorizando, glorificando, exaltando esses tipos de partido. E da esquerda da mesma forma. Então, a gente tem o caso clássico da Cambridge Analytica, que fechou, mas ela influenciou diretamente as eleições americanas. E aí, Arthur, é o que eu estou falando desde o início aqui, as doutoras Mariana, a doutora Bárbara também comentaram com bastante competência de que a gente não está falando da padaria do seu Zé que tem um caça-níquel. A gente está falando de big techs que são controladas por bilionários, que têm muito dinheiro, que sabem o que estão fazendo. E essa tecnologia toda chega para a dona Maria simples, que está precisando comprar um remédio de 200, 300 reais e acha que se colocar 10 reais, esses 10 reais vai ajudá-la nisso. Doutora Bárbara Telles, devido à exiguidade do tempo, a gente já vai para as considerações finais. Eu gostaria que a senhora fizesse um apanhado geral de tudo isso que vem acontecendo no Brasil desde 2018, agora com a possível regulamentação, com a entrada do Poder Judiciário, a educação, o que tem que ser feito, que foi dito aqui pelos três. Eu gostaria de ouvi-lo. Certo. Bem,
A legalização das apostas esportivas online, ela aconteceu pela Lei 13.756 de 2018. Então, desde 2018, a gente tem aí a permissão, legalização, na verdade, da exploração desse tipo de aposta. A Lei 13.756, ela trouxe realmente um prazo de regulamentação de 2 anos, prorrogáveis por mais 2, e isso não foi cumprido. O que a gente teve foi, final do ano passado, final de 2023, o Congresso trabalhou e, assim, de forma muito, realmente cansativa até, no PL 3626, que culminou na Lei 14.790, de 29 de dezembro de 2023, que abriu portas para a regulamentação por parte do Ministério da Fazenda. A partir disso, desde maio deste ano, o Ministério da Fazenda começou a publicar portarias regulamentando esse setor. Então, a gente tem uma portaria que fala sobre certificação de processos, a gente tem portaria que fala de jogo responsável, portaria de lavagem de dinheiro, portaria de requisitos para autorização, então todos os requisitos que uma empresa deve cumprir, inclusive com sede aqui no Brasil, inclusive a partir do momento que ela tiver licença, ela vai ter o .bet.br também, para poder ter esse rastreamento e essa confiabilidade do usuário de que eu estou acessando uma plataforma correta e com licença. Você tem portaria de fiscalização, de sanção, são 10 portarias no total. Uma delas, inclusive a de jogo online, ela traz requisitos mínimos para uma plataforma ser certificada. Então, ela vai ter que seguir determinados critérios ali para um jogo ser permitido aqui no Brasil. Inclusive, um dos critérios é que ele tem o RTP, que é o retorno para o jogador, de 85%. Então, quando fala que a casa sempre ganha ou que realmente os operadores estão super enriquecendo com isso, você tem realmente o valor retornando para o jogador num valor mínimo de 85%, que é isso mínimo que o jogo precisa permitir. A gente já vê casas aí que operam com valor acima de 90%, inclusive, do retorno para o jogador. Mas isso não está sendo fiscalizado porque ainda não tem uma licença. O que a gente tinha até o momento, até o início deste mês de setembro, inclusive, foi dado o prazo para as operadoras pedirem licença e as operadoras que pediram licença teriam até o final do ano, até 31 de dezembro, para ter a sua licença. A partir de 1º de janeiro, apenas operadoras licenciadas com licença vão poder operar no Brasil. Se não operarem, vão seguir todos os critérios que a doutora Mariana falou, inclusive de penalizações ali criminais. Então, você tinha esse período de transição. O que o Ministério da Fazenda fez no dia 17 de setembro agora foi soltar a portaria 1475, que ela estabelece um período de transição menor. Ou seja, a partir do dia 1º de outubro, ou seja, daqui a 2 dias, um dia, todas as operadoras que pediram licença até esse dia, e tinham sido 113 mais 4 ali, então todos esses pedidos de licença são os únicos que vão poder operar no Brasil nesse período de transição até o final do ano. Se não solicitou essa licença, esse requerimento de licença, e se não está cumprindo com todos os requisitos que a lei traz, sejam de fiscalização, de atração dos clientes também, de regras de publicidade, você não vai mais poder fazer esse tipo de publicidade tão ofensiva, como já não podia, e várias plataformas já não faziam, pelo menos as sérias, mas não vai mais poder. A partir de 1º de outubro, isso realmente não vai poder. E eu acho que a partir disso, o mercado começa a se desenhar para se controlar e controlar essas externalidades negativas que são sociais, econômicas, enfim, que a gente vem trabalhando, vem visualizando mesmo e vem vendo como vocês trouxeram um clamor social muito grande. Eu acho que foi a partir desse clamor social que se formou em torno de toda essa falácia em torno das bets, de desconhecimento que já existe uma regulamentação, ela está em período de transição para ser aplicada. As empresas elas estão adaptando as suas operações para trazer para o Brasil, inclusive algo personalizado para o Brasil, para que a Dona Maria não possa mais jogar o valor do remédio dela ali, porque, de novo, a aposta é entretenimento, ela precisa ser encarada dessa forma. A partir disso, a gente vai ter números concretos e a gente vai poder ter uma fiscalização maior desse setor. Perfeito. Agora eu gostaria de ouvir a doutora Mariana Dias também fazendo um apanhado geral, uma análise do que pode acontecer daqui para frente.
Arthur, eu vou ser muito breve, porque a doutora Bárbara ela exauriu bem o assunto, e eu vou fazer uma ponderação em relação aos influencers. Procurem setores jurídicos para terem orientação. Já tem aí a portaria do CONAR, que ela estabelece os limites de publicidade, para que, no final, essas pessoas não sejam responsabilizadas criminalmente, que é o que tem ocorrido de forma demasiadamente, as pessoas que estão ali na ponta do iceberg sendo criminalizadas, enquanto as operadoras continuam faturando e faturando muito. Influencers que, na maioria das vezes, são cooptados, pessoas que são humildes, mas que têm ali muitos seguidores, e vai levando essa ascensão, tanto de seguidores quanto de questão financeira para o público, e isso chama a atenção desse público vulnerável, que é o público que mais joga. Por isso que a gente teve aí 3 milhões, né, do Bolsa Família sendo destinados a plataformas, porque essas pessoas ficam deslumbradas com a possibilidade de galgar lugares altos na sua vida, vendo aquele influencer que morava ali numa casa humilde, numa mansão, com carrão do ano, comprando bolsas de marca. Então, o meu panorama aqui é levado para esse viés, e o jogo de forma consciente, como o doutor Ulisses já colocou, é mais que necessário, mas também tem que ter um olhar para o lado dessas pessoas que estão trabalhando, estão divulgando e estão sendo criminalizadas até por falta de orientação jurídica. Certo. As colocações também finais do senhor, doutor Ulisses. É um cenário muito interessante que nós estamos inseridos, e é muito importante a gente estar debatendo aqui. Eu agradeço muito, Arthur, pelo convite e o privilégio de estar aqui com a doutora Bárbara, a doutora Mariana e contigo, para a gente refletir um pouco sobre essa tecnologia que já afeta a nossa sociedade. Eu tenho um grupo de pesquisa que, na nossa linha, a gente vai pesquisar tecnologias disruptivas e relações de trabalho. E eu falo muito, a gente é profeta do passado, porque a gente está discutindo aqui uma coisa que já está acontecendo. Não é de futuro, a gente não está falando de 2025, 2030, a gente está falando de hoje. Isso está afetando a nossa sociedade, está afetando as nossas famílias, e é uma realidade. E essa realidade é inafastável, não tem como mais a gente falar assim, não pode fazer jogos, não pode jogar, vamos banir essas plataformas. Tem milhares de formas dessas plataformas, esses aplicativos, acessarem o consumidor brasileiro. Então, é um entretenimento, como a doutora Bárbara muito bem posicionou, é um entretenimento que precisa de uma regulação, como a doutora Mariana também muito bem esclareceu, só que a gente está num momento crucial. A população brasileira, ela tem um índice de analfabetismo digital altíssimo. Eu lembro que quando foi promulgada a lei do marco legal da internet, a gente discutia já isso. Olha, a população da internet precisa ser educada para utilizar essa tecnologia. A internet veio, a gente tem hoje um índice de adolescentes, jovens e adultos que utilizam, Arthur, muito mais um aplicativo TikTok para fazer pesquisas do que o Google. Então, esses dias eu estava vendo alunos meus, aí na faixa etária de 20 a 30 anos, falando, isso que o professor falou, eu vi no TikTok. Eu falei, como assim você viu no TikTok? Eles não usam mais o Google para fazer uma pesquisa básica. Uma pergunta, uma dúvida que eles têm, eles fazem direto num aplicativo, numa rede social que não tem nenhum embasamento. É simplesmente pessoas falando sobre coisas o tempo todo. Então, a gente está num cenário muito complexo, em que a população não foi educada para essa tecnologia, a tecnologia já está aí e a gente precisa urgentemente fazer com que, estando a tecnologia acessível a toda a população, a gente também dê a essa população a educação adequada para que ela possa utilizar essa tecnologia da melhor forma possível. Ela quer se divertir, ela quer separar ali um valor específico da sua renda mensal para se divertir no aplicativo, numa plataforma, ok, é direito do cidadão brasileiro fazer o que ele achar que deve com as suas finanças. O problema é quando a pessoa perde completamente o controle. E ela perde o controle, Arthur, não porque ela quer perder o controle,
ela perde o controle porque ela é levada a isso, seja por falta de conhecimento, seja por meio de tecnologias que essas plataformas utilizam para viciar pessoas. Hoje, nós já temos aqui em Brasília, em Belo Horizonte, em grandes capitais brasileiras, clínicas de recuperação de pessoas viciadas em internet. Viciadas em internet. Eu não estou falando nem viciadas em jogos online. Viciadas em internet. Com esse boom que nós estamos vendo desses jogos online, dessas casas de apostas virtuais, esse índice vai aumentar e muito. Né? Então, a gente precisa se preparar e o seu programa faz um serviço de excelência para a população, para quem está ouvindo agora, para refletir como está utilizando a rede social. Eu sempre inicio as minhas aulas falando o tempo que a gente gasta na rede social por dia. A média do brasileiro, Arthur, é entre 3 a 5 horas por dia de uso de internet. 3 a 5 horas por dia, todos os dias. Final de semana esse índice aumenta. Né? Será se esse uso que está sendo realizado das plataformas, das redes sociais, da internet, ele é adequado? Então, como que a gente vai reverter isso para uma qualidade de vida, para uma população educada, para uma população que usa essa tecnologia que é incrível a seu próprio favor? E o debate de hoje foi sobre a lei das bets e a regulamentação das apostas no Brasil. Eu quero agradecer à advogada pós-graduada em Direito e Relações Governamentais e especialista em Direito Regulatório, a doutora Bárbara Teles. Doutora Bárbara, muito obrigado pela participação, por vir até os estúdios aqui da Rádio Justiça. Um bom dia. Obrigada, doutora Arthur, e parabéns por realizar esse debate, trazer informação, que é o que a gente mais está precisando agora. Obrigada pela oportunidade. Os agradecimentos também à advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola da Magistratura do Distrito Federal, doutora Mariana Dias. Muito obrigado por participar ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, levando as informações aos nossos ouvintes. Um bom dia. Bom dia, obrigada, Arthur, obrigada aos colegas pelo debate, muito enriquecedor. Espero que os ouvintes possam, de fato, ter assimilado a realidade da lei das bets, né, e usem com consciência. E a outra participação foi do doutorando em Direito, mestre em Direito Público, coordenador de pós-graduação em Direito Digital e Direito e Processo do Trabalho, diretor da Comissão de Inteligência Artificial da OAB-DF, o doutor Ulisses Juliano. Muito obrigado pela participação, um bom dia ao senhor também. Arthur, que privilégio estar aqui contigo, parabéns pela condução do programa, parabéns pela pauta que você escolheu para dar à população essa discussão tão relevante. Parabéns também às doutoras Bárbara e doutora Mariana, foi um privilégio estar aqui. São 9 horas e 32 minutos e a gente vai por um breve intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar aqui as informações do que vai acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Estamos apresentando Revista Justiça.